Elas vivem e marcam época. Transformam, avançam, protestam e reprimem, mas também lutam por liberdade. Elas amam os Beatles e os Rolling Stones, mas podem preferir o som pesado do heavy metal. Gerações passam, novas gerações chegam. E são essas transformações da sociedade o tema da TV Foca. No programa de hoje, você vai ver pais e filhos de gerações diferentes, que vivem como se fossem bons amigos. Idosos que tentam acompanhar o ritmo dos jovens de hoje. Jovens que buscam roupas antigas para viver um pouco do passado. E ainda, entenda o comportamento das gerações numa entrevista com uma especialista. Não saia daí, o TV Foca está no ar. Eles usavam cabelos longos e enfrentaram com ideias, em casos extremos, com armas, a ditadura que foi instaurada na década de 60. Mais tarde, voltaram às ruas para pedir eleições diretas, em um movimento que ajudou a mudar o país. Duas gerações que se sacrificaram para garantir os direitos que hoje todos desfrutam. Liberdade. Uma das principais características do século XXI se expande ainda mais com a internet e as redes sociais. Mas nem sempre foi assim. Em 1964, temendo uma guinada comunista no Brasil, os militares tomam o poder do então presidente João Goulart. Foram 21 anos de censura, repressão e até tortura. Marques Leonan da Cunha trabalhou como jornalista nesse período e viu de perto o autoritarismo. A partir do momento em que o governo se instalou, que fechou o Congresso Nacional, aí não existia mais lei. Então, o país ficou posse de um grupo de pessoas que tinham um canhão na mão para administrar. Foi um período abominável. O regime militar, no entanto, possibilitou um novo tipo de comportamento, a resistência. Jovens de todas as partes do Brasil tomavam conta dos centros acadêmicos e das ruas. Foram chamados de Juventude Libertária e se uniram aos demais revolucionários que estavam engajados na luta pela democracia. A historiadora Maria José Barreiras define como foram as manifestações. Uma explosão. Uma explosão. Muita gente querendo que aqueles militares saíssem. Querendo que a desgraça que pairava sobre o país, o medo, sumissem, né? No governo Figueiredo, a ditadura começou a dar sinais de fraqueza. Essa geração, que já havia se acostumado a sair de casa para lutar pelos seus direitos, em 84, tomou conta das ruas e gritou por diretas já. Um movimento maravilhoso. Foi frustrante que não se tenha conseguido, muita frustração, descrédito, mas o momento anterior foi de pura pulsão. A emenda Dante de Oliveira não passou pela Câmara dos Deputados, mas em 88 a nova Constituição foi aprovada para consolidar os direitos dos cidadãos. Porém, a geração que lutou pelo bem coletivo e mudou a história do Brasil parece mesmo ter ficado para trás. O movimento foi forte, tão forte foi o movimento que acabamos voltando, transformando, trazendo o Brasil de novo para aquele lado que ele deveria ser. Foi se construído individualismo assoberbado, um individualismo que faz com que muitas vezes os jovens pensem imediatamente em si, sem se dar conta que nós somos sociais, que ninguém sozinho faz nada, né? E parece que não vale a pena lutar ou pulsar por um projeto em que todo mundo possa compartilhar benesses, né? É cada vez maior o número de pessoas que mantêm contato através das redes sociais. O que começou como uma moda entre os jovens já ultrapassa as barreiras da idade. A prova são os cursos onde se misturam cabelos brancos e modernos computadores. No Brasil, cerca de 79,8 milhões de pessoas utilizam a internet para os mais diversos fins. Uma pesquisa sobre redes sociais feitas pela eLife este ano apontou que 42% dos usuários de internet usam 6 horas ou mais em sites de relacionamento.
Os sites mais acessados são o Twitter e o Facebook. Outro dado levantado pela pesquisa é o crescente uso de celular. Hoje, ele ocupa o 3º lugar como plataforma de acesso à internet. A questão social, eu acho que cria uma dependência virtual que é difícil depois a gente tentar tirar do jovem, do adolescente, quando a gente fala mais nessa questão social. Se o jovem não tem um computador disponível com wireless ou com 3G, ou o próprio celular também que tenha internet, acesso, eles ficam perdidos realmente. Parece que não sabem conversar, parece que não conseguem interagir com a família. Mas os números de acesso à internet não aumentaram apenas entre os jovens. A procura de idosos por cursos de informática do SENAC aumentou mais de 50% nos últimos 2 anos. O aumento se deve a que os netos, os filhos, começam a viajar, começam a conversar mais com as pessoas através do MSN, e daí o idoso acaba ficando um pouco separado. Acaba com a conversa com o neto, com o filho, eles acabam indicando, mas se tu tivesse e-mail, se tu tivesse MSN, seria mais fácil a comunicação. Fiz muitos amigos aqui no curso, acho isso muito importante. Todo mundo tem uma busca, não é? Mas, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, comunicação. Eu busquei que eu acho que a gente deve estar sempre atualizado, não pode parar no tempo. Então, procurei esse recurso. No próximo bloco, como os jovens de hoje se relacionam com a religião e a moda que faz a cabeça de várias gerações. E durante todo o programa, acompanhe filmes, séries e desenhos que marcaram as gerações. Minha infância dos anos 50, 60, desenho animado era o Walt Disney. E do Walt Disney, o filme Fantasia, que é um filme de 49, que eu vi bem depois. Um desenho que me marcou muito na minha infância eram os Flintstones, certamente pelo inusitado. Uma família que vivia na Idade da Pedra, enfim, e todos os equipamentos e toda a modernidade da década de 60 que existia transposta para essa época. Grandes filmes que marcaram a geração foi o filme sobre o Festival de Woodstock, que no Brasil se chamava Woodstock 3 Dias de Paz e Amor. Foi bastante marcante porque era a oportunidade de se ver na tela todos os grandes nomes da música. Um filme que me marcou bastante é um filme de 72 do Roman Polanski chamado Bebê de Rosemary. Acho que é uma obra-prima do terror, enfim, que marcou todo mundo um pouco, mas a mim bastante também. O charme e a elegância que ultrapassam o tempo. O estilo retrô está na moda. A tendência agora é misturar peças antigas com as atuais, sem deixar de ser moderna. Cresce a procura por peças que evidenciam tendências passadas. A moda retrô privilegia tecidos de renda, tricô e jeito de antigamente. E nada melhor do que um brechó para encontrar esse estilo de roupa. Neste, localizado no bairro Floresta, em Porto Alegre, o cliente viaja no tempo através da decoração. Casacos, vestidos, maiôs e até espartilhos que marcaram a história da moda. As araras do brechó contam com uma infinidade de opções de tamanho, cores e modelos. Tu vê algumas lojas que tu sai com 4, 5 amigas, vão sair tudo igual, existe isso. O brechó tem uma quantidade enorme de coisas interessantes e que vai sair uma diferente da outra, uma mais bonita que a outra. Tem que ter estilo, né? Os jovens procuram cada vez mais brechós como este, pois aqui, além de encontrarmos peças retrôs, também encontramos roupas que marcaram a moda de décadas passadas. O interessante do brechó é que nele o consumidor consegue comprar peças vintage,
dificilmente encontradas em outro lugar. A diferença do vintage é que o vintage é uma peça da década mesmo, e o retrô não. O retrô é uma peça que foi inventada nos dias de hoje, mas com tendência nas décadas passadas. O acervo do brechó conta com peças exclusivas, seminovas e de marcas importadas. Essa peça aqui, ó, ela foi feita quatro tiragens. Então, assim, ó, saiu de Paris 4 tiragens. Eu tenho essa aqui e deve ter mais 3 por aí. Em brechós, você também consegue adquirir modelos que não existem em lojas convencionais. E mais, com até 50% de desconto. Esse daqui é um vestido que ele mostra mais ou menos a década de 60, indo para 70, aquela época dos Beatles, né, que usam muita linha, os vestidos mais tubinho, assim, preto, com bastante branco eles usam. É um vestido que hoje em dia está muito na moda, até pelos Beatles estão voltando, né, aquela geração, tipo, dos nossos pais, está voltando agora na geração mais das crianças, entre aspas, dos anos 80, 90. A tendência é optar por acessórios e cintos que marcam a cintura. Se você prefere um look mais básico, um jeans como esse, da década de 70, complementa o visual. Grande parte dos produtos originais à disposição é apenas alugado. São relíquias que a dona do brechó não pretende se desfazer, como esse casaco e sapato da década de 20, mantidos em ótimo estado de conservação. O retrô também aposta em saias rodadas e na altura da cintura, referências clássicas baseadas em romantismo e feminilidade. Escolhi esse conjunto porque ele é bem divertido, assim, na forma de tu vir ao brechó e querer escolher uma roupa vintage com uma roupa retrô. Então esse vestido, ele é um vestido retrô, que ele está em 3 décadas, né? Na década dos anos 70, pela estampa dele, com flores, divertida e colorida. Pela forma do vestido, que é um vestido da década 50, que é uma cintura, né? Ele é bem acinturado, que entra para os 60, isso. E pelas rendas, que é uma característica bem anos 60. E daí eu escolhi colocar um casaquinho vintage, né, que é uma época que marca um pouco os ombros, que vem aquela época mais anos 80. Se você também gostou dessa moda, é só procurar um brechó e abusar da criatividade. Ou, por que não, misturar peças do seu guarda-roupa com as do guarda-roupa da vovó? O que importa mesmo na hora de se vestir é compor um visual que identifique seu estilo e personalidade. O brechó Balaio de Gato, que você viu na reportagem, fica na rua São Carlos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. A fé em ritmo moderno. A participação religiosa dos jovens também é uma marca da geração do terceiro milênio. A Pastoral da Juventude é uma organização católica que existe desde 1973. Tem como principal missão formar jovens evangelizadores e com consciência crítica. Em Porto Alegre, ela iniciou em 1983 e é coordenada por Tanise Batista. É um trabalho realizado com o intuito da formação integral do jovem, a participação do jovem na comunidade, na sua paróquia, mas também a participação do jovem na sociedade em geral, né? Fazendo que esse jovem desperte uma consciência crítica e tudo isso através da evangelização da juventude, do segmento a Jesus Cristo. Também a gente trabalha com um projeto de vida desses jovens, orientando formação, capacitação técnica, para que esses jovens também sejam evangelizadores de outros jovens. A Pastoral da Juventude de Porto Alegre possui 10 grupos. Palestras, encontros e oficinas são atividades que aproximadamente 150 jovens participam. E a gente ajudar os mais novos que estão entrando agora. Também tem a reunião de base, que é onde a gente vai e leva o que a gente está fazendo lá na nossa comunidade para compartilhar com os outros grupos o que eles também estão fazendo e passa para nós. Apesar de serem religiosos, esses jovens se divertem como qualquer outro adolescente que não pratica religião. Esse rótulo, né, de que o jovem da igreja, né, não, só faz isso, só fica dentro da igreja e não participa de mais nada, né? Não, né? A vida do jovem é como qualquer outro jovem, né? No próximo bloco,
encontros e desencontros de gerações. A psicologia aponta problemas de relacionamento. Mas o dia a dia dá exemplos de grande amizade entre pais e filhos. Bom, o filme do ET me marcou bastante. Eu devia ter uns 5, 6 anos quando minha mãe nos levou, né? Eu e mais 2 irmãos. E é um filme super emocionante, assim, envolvente, né? Isso aí é inesquecível. A gente, imagina, 6 anos de idade no cinema ver o ET. Até hoje eu lembro, comento com meus filhos isso. Foi um filme muito bom mesmo. Confissões de Adolescente. E eu gostava, que eu acho que era meio por identificação. Várias atrizes tinham minha idade, eu acompanhava, aconteciam várias coisas em comum. Por isso, eu tinha a hora marcada para assistir, chegava em casa correndo e assistia. Os Cavaleiros do Zodíaco marcaram muito a minha infância, assim, minha adolescência inteira. Tinha todos os meus amigos, a gente se reunia para ver os episódios e tal. Depois a gente entrava nos chats do Terra para disputar com as outras pessoas, enfim. A gente disputava por turnos e via quem ganhava e dizia os poderes e etc. As escolas precisam mudar para acompanhar o ritmo da chamada geração Y. Isso é o que alertam os especialistas. Para se relacionar com o aluno de hoje, a escola não pode apenas investir em laboratórios de informática. A geração Y tem facilidade de aprender e amplo acesso a informações. Assim, o professor tem o papel de incentivar o estudante a selecionar os conteúdos, refletir sobre os temas e transformar essas informações em conhecimento. Para entender como as diferentes gerações se relacionam e encaram situações como o casamento, nós conversamos com uma especialista em comportamento. A partir de década de final dos anos 70, início dos 80, houve a lei do divórcio, então as pessoas começaram a se separar mais. Hoje a gente tem famílias monoparentais, ou seja, de um progenitor só, ou só do pai ou só da mãe. Então, todos têm que trabalhar e, enfim, ter o sustento, e os filhos acabam ficando um pouco mais aos cuidados de outras pessoas, da escola, muitas vezes na universidade, como se fossem outros meios de necessitar educar esses filhos. Tem conflitos de geração, sim, porque dos teus pais para os dias de hoje, dos nossos avós para o dia de hoje, as pessoas diziam uma coisa e geralmente os filhos cumpriam, concordavam, mesmo que não gostassem igual, seguiam a orientação e a solicitação que o mais velho teria feito. Hoje é mais difícil disso acontecer. Na verdade, os adolescentes e os adultos jovens pensam por si só, querem ter não só a sua opinião própria, que existe, mas fazer as suas coisas do seu jeito. Antigamente as pessoas faziam todo um galanteio, toda uma conversa, chegando devagarinho, iam aos poucos, namorando e tal. E isso hoje em dia se perdeu, tudo é muito rápido. Antigamente dizia assim, bom, casados, né, para sempre. Hoje é casados enquanto dure, enquanto for bom. Muitas pessoas dizem, não deu certo. Eu costumo dizer que ok, as relações sim, elas deram certo durante um determinado tempo. Existia uma ideia de que a felicidade era algo que a gente ia conquistando e que era uma necessidade a ser alcançada sempre, né? Até o resto das nossas vidas. E hoje a gente sabe que não, que são pequenos momentos. Então, assim, o que os jovens buscam muitas vezes hoje? Felicidade imediata. Por isso que tudo está tão
rápido, vamos dizer assim, os namoros estão rápidos, os estudos estão rápidos, as festas estão rápidas, as coisas estão muito rápidas, pela necessidade de o prazer do aqui e agora. Relações que superam a diferença de idade. Conheça o pai e o filho que levam a vida de um jeito muito parecido, e a mãe e a filha que têm gostos bem distintos. As relações entre pais e filhos são conhecidas por muitos pelas brigas e desentendimentos. Alguns jovens optam por sair de casa cedo e não ter mais que ouvir opiniões. Outros fazem de tudo para passar o maior tempo possível longe do convívio familiar. Mas ainda existem os que conseguem relevar as diferenças e viver de maneira harmoniosa. Denise Kossatchenko engravidou de Camila quando tinha 30 anos e sempre gostou da convivência diária com a filha. Apesar das duas estarem sempre juntas na maioria dos momentos, Denise sabe que as gerações são diferentes e que por isso existem situações que estranha e muitas vezes não concorda. Quando eu vejo ela no computador e tá falando e telefonando e fazendo alguma coisa, eu estranho bastante, assim. Isso para mim é uma coisa nova. Eu acho assim, as roupas muito loucas, eu reclamo assim, dela, das roupas, do comprimento das saias, às vezes, de shorts para o serviço, essas coisas assim. Denise é da geração descrita como baby boomers, que surgiu por volta dos anos 50. As pessoas que nasceram nessa fase têm como características principais o otimismo, a preocupação com a família e a busca de estabilidade financeira. Toda carreira pública, ela te dá segurança, que eu não vejo na iniciativa privada. Então, assim, eu estou sempre dizendo para ela fazer um concurso, para estudar, para fazer um concurso. E ela não, ela já tem um pensamento completamente diferente, ela não gosta. Camila é uma típica garota da chamada geração Y. Autoestima, facilidade para lidar com as tecnologias e conectividade estão presentes na vida desses jovens de 20 e poucos anos. Agora, mais do que nunca, com o celular, com acesso, estou sempre na internet, direto, MSN, Facebook, tudo. Tenho todas as redes sociais. Apesar das diferenças entre as duas prevalecer, a convivência é divertida. Eu fui mais pra longe pra lá tirar a foto. Quando eu olho, ela tá com a lente virada, assim, pra ela. E eu, não, desvira, pelo amor de Deus. A diferença de gerações é considerada por muitos um empecilho na relação de amizade entre pais e filhos. A superproteção do pai com o filho ou achar que é caretice o filho sair com o pai também são outros obstáculos. Mas não é o que a gente encontra aqui na relação do Márcio e do Pedro. Márcio Petraco é músico, tocou na banda TNT nos anos 80 e se tornou pai aos 21 anos. Nasceu no final dos anos 60 e está inserido na geração X, que é caracterizada pela liberdade de pensar e agir nas relações pessoais e de trabalho. Os dois parecem que sempre viveram na mesma época, porém Petraco sabe que Pedro nasceu com algumas vantagens. Umas coisas que eu nunca fiz, tipo assim, falar que nem de energia, só que eu sempre falei normalmente, assim, como eu falaria com um parceiro meu, assim. Eu acho que isso faz uma grande diferença, porque estimula o cara, né, a desenvolver a coisa da fala e posteriormente escrita e tudo mais, assim, né. Pedro tem 22 anos e também é da geração Y. O gosto musical e a pequena diferença de idade que tem com o pai os unem por outras relações além das familiares. Quantidade de amigos em comum que a gente tem, né? Amigos meus que são teus também, sim. E vice-versa. Isso é muito legal também. A gente meio que é da mesma turma, assim, né? Isso é uma coisa bacana. Mas não é apenas a sintonia dos dois que é visível. A corujice do pai também é evidente. Que o Pedro talvez seja melhor guitarrista do que os guitarristas da banda, mas só que os caras não sabem tocar bateria, então ele tem que estar na bateria lá atrás. Né? Não importa qual o caminho seguido. Se a relação tiver como base o amor, as diferenças são esquecidas e a união sempre prevalece. A TV Foca volta na semana que vem. Os horários alternativos do programa são sábado e domingo às 9h30 da noite e terça às 2 da tarde. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande uma mensagem para o programa. Nosso e-mail é tvfoca@pucrs.br e nos siga no Twitter, @tvfoca. Até a próxima edição!